Aleluia, glória. Cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Parabéns pela sua atitude, tá? De estar na casa do Senhor. Não foi afetado pela overdose de culto na semana passada, amém? Muitas vezes as pessoas precisam de um break, né? Eu creio que a palavra de Deus é tão bom, é tão gratificante. Eu estava aqui hoje, eu peguei a parte final, né, do momento de oração, e aí ele estava falando exatamente do poder dessa palavra, né? A palavra de Deus, que era o próprio Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. Nós vamos estar lendo uma porção da palavra no capítulo de número 4. E para aqueles que não me conhecem, parabéns pela sua atitude que está aqui, parabéns pela sua postura de estar vendo esse vídeo através de um de nossos canais. Muito obrigado pela tua preferência. Eu sou Soário Santos, um dos pastores do Ministério MP Church, amém? Obrigado e recomende, né, a palavra de Deus sempre para alguém que precisa ser transformado. A palavra de Deus no capítulo 4 de Gênesis é bem interessante, que é um assunto que é conhecido por todos nós. Ela relata a história do evento dos dois irmãos Caim e Abel, tá? E muito interessante foi nós entendermos o que estava acontecendo aqui alguns minutos atrás, né? O que estava acontecendo aqui? Um momento de oração, um momento onde nós gastamos, né, tempo na presença de Deus, investimos tempo, né, vamos corrigir, né, na presença de Deus, buscando, né, a presença de Deus em oração. Assim nós estamos nos relacionando com Ele de uma maneira bem direta, de uma maneira que é só entre você e Ele. Quando você ali abaixa a sua cabeça, você eleva a sua mente, o seu coração a Deus, é só entre você e Ele. Não existe um muro que está separando vocês dois. É aquele momento de privacidade, onde nós nos sentimos bem à vontade, orando e conversando com Deus. Não existe nenhum empecilho que te impede de se aproximar dEle. Dessa forma, a sua conexão com Ele é mais pura, é mais saudável. Por quê? Porque após o sacrifício de Jesus, o véu foi rasgado, e nós passamos ali, a partir daquele momento, termos comunicação direta com o próprio Deus. Então, quando nós entendemos isso, a nossa conexão com Ele é estabelecida de uma forma que nós podemos literalmente conversar com Ele, sentir a presença dEle, e mais do que isso, declarar, igual nós aprendemos hoje, declarar, profetizar a palavra de Deus. Oh, que alegria absoluta! Fiquei alegre agora, chegou uma pessoa bem interessante. Seja bem-vindo, Humberto. Salvou meu ministério. Eu já estava assim pensando, falei, meu Deus, ele tinha descoberto que eu iria estar pregando e faltou de novo. Não é possível, mas salvou. Muito obrigado pela né, consideração. Parabéns. Eu sei que foi só o tráfico, tudo. Eu sei que você gostaria de ter chegado 1 hora antes, mas tudo bem. E falando desse relacionamento com Deus, ele é tão importante, tão íntimo, que eu preciso gastar um tempo compartilhando algo que tem acontecido na minha vida. E com isso eu vou estar usando a palavra de Deus nesse texto dos dois irmãos, e também algumas porções de versículos e princípios também da palavra de Deus. Mas eu preciso que você entenda a importância de distinguir a vida com Deus e a vida para Deus. O Senhor tem queimado no meu coração, porque nós estamos vindo de uma série falando sobre, quem lembra? Sobre o paraíso? Não, falando sobre
Vida eterna, ou seja, aquilo que espera por nós, aquilo que Jesus conquistou para nós, aquela vida eterna. E nós temos aprendido que esse momento que nós estamos aqui nesse período corpóreo, ele é uma preparação, é um período de preparação para esse período eternal. Então, tudo que nós fazemos e realizamos aqui é uma preparação. E tem alguns ensinadores que falam que cada ação, cada obra, cada coisa é uma pedra na coroa, é aquilo, é uma mansão na cidade celestial, enfim. Tem assim uma variedade de benefícios para todos nós. Mas é muito importante, eu sinto de Deus no meu coração, de compartilhar hoje com você algumas informações sobre como nós interpretarmos e andarmos por esse caminho, entendendo esse aspecto muito importante. O que é vida com Deus e o que é vida para Deus. Amém? Estamos na mesma página? Por quê? Porque isso aí eu acredito que nos prepara, né? Nós estamos nesse período de preparação para estarmos, né, com Ele eternamente. A palavra de Deus, livro de Gênesis, capítulo 4, versículo de 1 a 9, diz assim a palavra de Deus, bem conhecida essa história. A partir do versículo 1. Adão teve relação com Eva, sua mulher, e ela engravidou, deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelha e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primícias, das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e suas ofertas. E sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Um conselho, depois a gente vai voltar nesse aqui, eu preciso esclarecer algo importante para você. Versículo 8 diz o seguinte: disse porém Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Cuidado com esses convites, vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim onde seu irmão Abel estava, né? Respondeu ele: não sei, eu sou responsável pelo meu irmão? Eu sou responsável por ele? Alguma semelhança com a resposta de Adão, né, referente ao pecado de Eva, que é mera coincidência. O contexto dessa passagem ela é bem interessante, porque ela descreve a reação de Caim quando Deus não aceitou a sua oferta. Então ele ficou contrariado, ele claramente, né, se notou na face dele, né, esse descontentamento. Para entender melhor, é importante refletir sobre o contexto, né, dos temas subjacentes dessa palavra. Caim e seu irmão Abel trouxeram uma oferta a Deus, bem conhecido, e entretanto a oferta de Abel foi aceita e a de Caim não foi aceita. Gostaria que você voltasse um pouquinho na segunda parte do versículo 4 e na primeira parte do versículo 5. E eu agora vou estar lendo em uma outra versão que tem um entendimento melhor, que diz o seguinte: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não agradou. Observa que é duas coisas diferentes, tá? Deus fala o seguinte, ó: de Caim, ou seja, da pessoa de Caim, ele também não agradou. E de sua oferta, Deus não agradou. Então ele não só não agradou da oferta, igual de Abel. Ele agradou de Abel e de sua oferta. Mas de Caim ele não agradou da oferta de Caim e da oferta também. Então para aí. Então tem alguma coisa aqui que nós precisamos entender.
O texto não especifica exatamente por que Deus rejeitou a oferta de Caim, mas sugere, presta atenção nisso, sugere que a atitude ou a intenção de Caim ao oferecer seu sacrifício pode ter sido o problema. Opa, então peraí, então pode ser, alguns estudiosos, né, identificaram isso, pode ser então que a intenção, a atitude dele oferecer não foi legal e parece que é por aí que é o problema, né? Em diversas interpretações nós acreditamos isso. Já a segunda parte do versículo 5 mostra a reação de Caim, né? O texto fala que ele ficou com aquele rosto, com aquela carinha de papai não gostou, mamãe não deixou, né? O texto fala assim, descaiu-lhe o semblante. Isso refere-se à incapacidade, presta atenção, de lidar com a rejeição de forma humilde e de forma arrependida. O cara ele não entendeu ali qual foi a jogada. De repente Deus estava querendo falar uma outra coisa ali, e ele não entendeu e logo se chateou. Então ele não teve uma atitude humilde nem arrependida, o que apontaria para uma questão mais profunda em sua atitude e em seu relacionamento com Deus. Estamos aqui analisando algo profundo aqui. Ou seja, eu não tenho dúvida disso, eu quero afirmar isso para você. Deus rejeita a vida de Caim antes de rejeitar a sua oferta. Mas por que Deus tem uma atitude dessa com Caim e não teve com outros, sendo que as ofertas foram semelhantes? Mas o texto nos leva a entender que existe algo por trás, e esse algo deve se referir à atitude, a caráter, a algo que está relacionado ao comportamento dele. Se você voltar um pouquinho, vamos lá no texto, versículos 6 e 7 agora. 6 e 7, voltei aqui. Olha só o que Deus fala para ele. Olha só, o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Por que está fazendo essas ruguinhas aí? Por que você está com esse beicinho aí? Né? E se você fizer bem, não será aceito. Era uma pergunta. Se você fizer bem, não será aceito? Deus está falando para ele. Ou seja, se tivesse sido bem feito, teria aceito. Então fez alguma coisa que não foi direito. E aí olha, continua. Mas se o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus está tendo um papo de amigo aqui, ó. Meu garoto, é o seguinte: a sua oferta vai ser recusada, mas é o seguinte, presta atenção, está acontecendo isso aqui com você. Você está assim, Deus está dando a dica aqui, ó. Você tem que ter um comportamento melhor. Será que se você não fizer uma oferta melhor, se você não tiver uma atitude melhor, não tiver um caráter melhor, será que eu não vou aceitar essa oferta? Claro que eu vou aceitar. Deus está dando a oportunidade, está dando a dica, está querendo corrigir uma situação ali, antes que o mal maior aconteça. E o mal maior aconteceu? Aconteceu, ele matou o irmão dele. Então, ele não, em outras palavras, eu creio, através desse texto, que ele não recebeu, né, esse tratamento de bom agrado. Ele achou o seguinte, ficou de beicinho, não aceitou, porque não houve o que ele, uma atitude, né, de arrependimento, né, uma atitude mais mansa, mais branda, e consequentemente ele teve que lidar com esta situação. Dessa forma, a passagem nos convida a examinar nossas próprias atitudes ao oferecer algo a Deus ou às outras pessoas. Quando se fala assim de relacionar-se com Deus de uma maneira mais íntima, mais profunda, porque esse é o propósito de você entender, né, essa vida com Deus e a vida para Deus, é através do nível do seu relacionamento. Eu me lembrei de uma história, na época que eu frequentava o Army, logo que eu entrei, quando tinha as atividades lá, eles deram um fuzil para cada soldado. E falou assim, esse fuzil, você tem que tratar ele como a sua namorada.
Tem que beijar, tem que abraçar, vai dormir com ela, vai tomar banho com ela. Você não abre mão, você tem que amar ela da mesma maneira que você ama a sua namorada. Então, quer dizer, Deus no céu e o fuzil ali na terra. Você não pode. Tanto é que a punição, se você perder qualquer coisa, é muito grande. E aí a pessoa fica tão íntima com aquela arma, que ela faz tudo. Pesa 5 quilos e pouquinho, passa algumas semanas, aquilo ali para você é igual uma pena, leve. Você acostumou com o peso, acostumou com a situação, e você domina aquela de uma tal forma, porque você desenvolveu um relacionamento muito íntimo, muito próximo, muito profundo. Você monta e desmonta, com o olho aberto, com o olho fechado, limpa, faz, atira, faz horrores com aquilo. Por quê? Porque você dominou a situação, você dominou o problema, você se aprofundou naquele relacionamento. E por que eu lembrei dessa atitude? Porque é esse tipo de relacionamento que Deus deseja que nós temos, entendeu? De você mesmo buscar, se aproximar, se entregar a ponto de ser isso, de Deus ser isso tudo para você. Só que nesse caso lá, houve uma história, eu não estava presente no momento, mas todo o quartel ficou sabendo. Existia 2 soldados, estavam numa guarda, lá na extensão do Ministério do Exército, e tem um beliche na hora de descanso, os 2 estavam, tinha um soldado deitado na parte de cima e outro na parte de baixo, e o que estava na parte de baixo estava lá com a sua namorada, brincando para lá, para cá, porque já sabia fazer tudo, jogar para cima, para lá, sabe aquele cara bom mesmo, né? Que você apanha tanta intimidade com o negócio. Só que quando você está na guarda, o negócio é para valer, as munição lá é de verdade. Aí numa dessa lá, bateu a coroa no chão, disparou, acertou o cara na cama de cima. E essa gente nunca esqueceu, porque acertou nas costas e era o soldado da costa. Então, associaram o negócio. O soldado das costas levou um tiro nas costas, gente. E tudo bem. E aí foi um acidente, e acontece muito. Numa unidade onde incorpora 2.000 soldados todo ano, acontece muito. Já perdi alguns colegas lá. E então, por que eu lembrei disso? O Espírito Santo me lembrou disso porque o relacionamento com Deus não é diferente disso. Porque tem muita gente aí que fala assim: paizinho, aba pai, pai querido, papai. Ele é paizinho, ele é seu amigo, ele é seu papai querido, mas também ele é Senhor. Ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso. Amém? Você tem que crer que ele é bonzinho, mas você não pode esquecer que ele é Deus soberano, a autoridade absoluta. Existe algo na palavra de Deus, poucos pregadores falam sobre isso, e hoje também eu não vou falar sobre isso, mas chama-se a ira de Deus. Ela é verdadeira, ela acontece, ela é presente dentro da igreja, dentro dos ministérios. Deus usa a ira dele para corrigir muitas situações, amém? Mas esse é um outro capítulo. Voltando aqui agora para a mensagem aqui, estamos agindo, e essa questão a gente tem que examinar então quando nós ofertamos, né? Seja oferta normal, seja serviço, seja ministério, de maneira, quando você serve, você tem que pensar qual é a sua atitude diante dessa situação. Qual está sendo a sua atitude? Será que estou sendo realmente comprometido? Será que a minha atitude está sendo a do porco e não a da galinha? Você sabe de separar isso, né? Porque o porco para fazer o sanduíche, a galinha para fazer o sanduíche, ela só se envolveu com a situação, doou o ovo. Mas o porco, ele teve que se comprometer com a situação, ele teve que morrer para doar o bacon. Então, a gente tem que fazer essa análise. Qual está sendo o nosso papel? Está sendo papel de galinha ou está sendo papel de porco? Desculpa aí, só a ilustração para você entender. Entendeu? Será que você realmente está se comprometendo? Ou você realmente está passeando, tirando onda? O que será que está acontecendo? De que forma está acontecendo as suas ofertas? De que forma está sendo o seu relacionamento com Deus? Então, nós temos que parar e fazer uma análise. Qual é a atitude que está sendo quando nós oferecemos algo a Deus ou às outras pessoas? Porque Deus também falou assim: aquele que serve ao próximo ou a outras pessoas, que a outra pessoa está fazendo a mim. Então, da mesma maneira, Deus vê da mesma maneira, tá bom? Então, oferecer algo a Deus e outras pessoas, será que nós estamos agindo com sinceridade, com humildade, com gratidão? Ela também ilustra o período de deixar que as emoções
né? Esse texto também ilustra aquele período onde a gente deixa que a raiva, que a inveja, né, governe as nossas ações, o nosso ser, a nossa vida, o nosso ser. Então, se eu fosse dar um título para essa mensagem hoje, eu dei o título é o seguinte: vida com Deus é diferente de vida para Deus. Todos estamos aqui na mesma página? Vida com Deus é diferente de vida para Deus. Vida com Deus. Eu quero te explicar o que é vida com Deus. Ela tem a ver com relacionamento pessoal, ou seja, tem a ver, essa ilustração que eu te falei, tem a ver com um relacionamento íntimo com Deus, como um amigo, por exemplo, que se comunica com você constantemente, você conversa com ele, pede opinião, dá opinião, se mete na vida dele. Então o cara é seu amigo, é seu chegado e você conversa com ele. João capítulo 15, versículo 15 diz o seguinte: Jesus dizendo, né? Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado o quê? Amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito a conhecer. Ou seja, não, você é meu amigo, é meu chegado. Não tem isso aí, entendeu? Está acontecendo isso, eu não tenho. Como é legal você conversar com um amigo. Eu sei que aqui é complicado, muitas vezes nem lembra o que é amigo, né? Está difícil, é coisa rara ultimamente, né? Amigo é aquela pessoa que você vai conversar com ela, você não precisa estar armado. Imagina isso, só para você entender. Você não precisa estar armado, você não precisa ficar pensando na palavra. Por exemplo, eu sento para conversar com o Berto, com o pastor Mills, com o Eltinho ali, ó, quanta oportunidade, Eltinho, seja bem-vindo. E a gente não tem essas reservas. A gente fala o que está na boca, o que está no coração, por quê? É sinceridade. É aquilo que nós somos. Isso é amigo, você pode conversar, você pode ficar à vontade. E você, agora fazer um parênteses aqui. A gente que é pastor, a gente parece que quando você é consagrado, você passa a ser excluído de muitas coisas. Você não é convidado mais para a festa de aniversário, você não é mais convidado para as coisas. Não sei se a pessoa não quer, ou não quer que você veja algo, ou não quer. Mas os amigos não. Os amigos continuam do mesmo jeito. Frequenta a casa do Humberto, ó. De boa. A casa do Fabrício, não tem problema nenhum. Por quê? Porque são pessoas que sabem valorizar o que é uma amizade, o que é um relacionamento. Mas isso, eu não estou pregando sobre a amizade, mas eu quero que você entenda que quando é verdadeiro amigo, você tem essa liberdade. Por exemplo, a vida com Deus envolve um relacionamento profundo, onde buscamos conhecê-lo e experimentar a presença diariamente com Deus. Uau, aí é diferente. Então o seu relacionamento com Deus, ele se torna mais profundo, ele se torna mais íntimo. Por quê? Porque você gasta tempo diariamente com Ele, tá? Você medita na palavra de Deus, você regozija no versículo. Por exemplo, a Eli falou que estava com esse versículo há muito tempo, ruminando, pensando, e durante esse período todo, o que o Espírito estava fazendo? Revelando, falando, declarando e capacitando ela para fazer o que ela fez hoje, ministrar. Então, quando nós temos tempo para Deus, Deus faz maravilhas nas nossas vidas, amém? A vida com Deus é marcada por uma prática regular de oração, onde reconhecemos, ouvimos e falamos com Ele. Você lembra daqueles dois discípulos lá em Lucas capítulo 24? Eles caminhando, né? Eles estavam caminhando para Emaú, dois discípulos. Eles estavam caminhando, claramente ali, se você lembra do texto, você sabe que eles estavam conversando com Jesus e estavam vendo Jesus ali, conversando e vendo Jesus. Mas eles não, como assim? Estavam conversando, interagindo, estavam vendo, mas eles não reconheciam Jesus. Então é como se você, porque eu quero usar o quê? Esse diferencial. A vida com Jesus, você tem que ter uma experiência. Você não só está andando, você não só está conversando igual eles estavam, mas eles estão reconhecendo Jesus, tendo uma experiência com Jesus. No caso deles ali, eles estavam conversando, estavam andando, mas não reconheciam Jesus. Então eles, é o quê? É a vida para Jesus. Não é uma vida com Jesus.
Qual é a diferença? Vida para Jesus é serviço e ministério, por exemplo. Usar nossos dons e talentos para servir os outros na igreja e na comunidade. Ou seja, é aquela Marta, a Maria faz tudo. Ela usa o ministério dela, servir, ela faz as coisas acontecer, que arruma dali, palpa toda a obra. Então, ela pode contar com ela. Gálatas 5,13 fala o seguinte: Paulo nos exorta a servir uns aos outros pelo amor. A pessoa faz com amor, com dedicação. Ou seja, vida para Deus é sobre agir em nome do amor e servir aos outros, refletindo o caráter de Cristo. Uau! Reflete também a sua obediência a missões, ou seja, cumprir, por exemplo, a grande comissão é papel número 1 e muito importante na vida dessa pessoa que tem uma vida para Deus. Ele quer levar o evangelho, ele quer pregar o evangelho, então ele quer trabalhar. Então uma vida para Deus envolve a obediência ao seu mandamento e a missão de espalhar a sua mensagem. Presta atenção nisso. A vida com Deus é sobre experimentar a sua presença e construir um relacionamento íntimo. Isso é uma vida com Deus. Enquanto que a vida para Deus é sobre a ação e o serviço em nome de Deus. Olha, o que tem de errado? Não tem nada de errado. Ambas as funções são fundamentais na vida de um cristão. Ambas as funções. Você tem que ter uma vida com Deus e tem que ter uma vida para Deus. Isso faz parte naturalmente e devem coexistir na vida do cristão, levando uma vida plena e frutífera. Perfeito, estamos na mesma página? Mas, depois do mais, eu preciso te falar algo interessante, e aqui nós vamos entrar já quase na conclusão aqui. Mas nem toda oferta agrada a Deus. Lembra do texto? Nem toda oferta agrada a Deus. Nós vimos lá que o coração, muitas das vezes, importa mais o sacrifício. Nós temos que entender. Então eu quero que você saia daqui hoje entendendo esse princípio. Ambas são importantes. Vida com Deus e vida para Deus. Ok. Mas eu preciso que você entenda que nem toda oferta agrada a Deus. Claramente nós vimos que Deus rejeitou a vida de Caim antes de rejeitar a oferta dele. Deus rejeitou a vida de Caim antes de rejeitar a oferta dele. Ou seja, quando a oferta chegou, já estava comprometido. Tem muitos cristãos hoje que estão tendo esse mesmo comportamento. É por isso que a palavra de Deus fala que, às vezes, quando você chega lá, né, Jesus vai falar para alguns: seja bem-vindo, servo bom e fiel. E para outros vai falar o quê? Afasta-se de mim. Aí a pessoa não vai entender. Não vai entender por quê. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Vida para Deus. Perfeito. Mas, olha o mais aí. Mas, a Bíblia diz, e me desculpa, mas eu tenho que falar isso. Vou te dar um novo exemplo, um exemplo bíblico de quem entende que vida com Deus vem antes de vida para Deus. Mas então quer dizer que existe pegadinho? Não. Vida com Deus tem diferença. Tem a vida com Deus e tem a vida para Deus. Ambas são bom, ambas são ótimas e ambas são necessárias na vida do cristão. Mas a vida com Deus vem antes da vida para Deus. A Bíblia diz que Isaac, esse é o personagem que eu quero falar para você, diz que Isaac estava cavando poços. Quando Isaac chegou num lugar, aqui a palavra de Deus fala, né, que Deus falou para ele, se você conhece a história, está ali em Gênesis capítulo 25. Então quando Isaac chegou num local onde Deus tinha falado para ele, ele chegou ali naquele lugar e ele levantou um altar para Deus.
A palavra de Deus fala. E que depois que ele levantou um altar para Deus, ele levantou uma tenda. E aí depois que ele levantou o altar, depois que ele levantou essa tenda, a palavra de Deus fala que ele cavou os poços. Só para você entender o seguinte, lá no Gênesis 26, capítulo 26, versículo 25, diz o seguinte: então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali uma tenda. E os servos de Isaac cavaram ali os poços. Gênesis 26, 25. Ou seja, edificou um altar, o que? Referência, grandeza de Deus. Levantou uma tenda, referência, divindade de Deus. E cavou os poços, representa a provisão de Deus. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo falar exatamente isso. Isso é porque Isaac entendeu. Ele tinha esse entendimento que vida com Deus vem antes de vida para Deus. Isaac entende algo que, se a gente entendesse também, mudaria toda a nossa concepção, todo o nosso contexto de, por exemplo, de culto, de serviço. Quando raras vezes nós percebemos, né, essa mudança na nossa vida. Isso é a consequência do seu relacionamento com Deus. Porque às vezes a gente acha que a vida com Deus é simplesmente aquele momento de culto. Ah, foi um culto maravilhoso. Muitas vezes nós pensamos que a nossa vida com Deus no culto é o suficiente para nós sermos cristãos, para nós curtirmos a vida na eternidade, lembra que é uma preparação? A gente acha que às vezes essa vida que nós tivemos com Deus durante o culto está ok, é o suficiente. Mas Deus não está feliz com apenas o seu culto de domingo, com apenas 2 horinhas do culto de domingo. Deus não quer só isso. Deus, Ele quer a nossa vida por completo. Ele aceita dividir a nossa vida com nenhuma outra coisa. O culto é muito pouco para Deus. É importante você entender, eu escrevi aqui, é importante você entender que a semana no seu trabalho precisa ser tão espiritual quanto aqueles dias gloriosos de culto. A sua segunda-feira precisa ser tão gloriosa como o culto de domingo. Então você tem que entender que primeiro Isaac se preocupou com a presença de Deus, para depois se preocupar com o seu conforto. E muitas vezes, e a gente cansa de ver, principalmente no contexto de nós imigrantes aqui, que a pessoa primeiro tem que apagar muitos outros fogos, acudir muitas outras coisas, para depois servir a Deus, para depois ofertar para Deus, fazer algo com Deus. Eu estou falando isso porque Deus está ministrando isso no meu coração. Eu tenho que viver isso de uma maneira diferenciada. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, a pessoa que me evangelizou, a pessoa que me discipulou, ela falou assim: o domingo tem que ser do Senhor. Você tem que, Ele te dá tantas coisas que Ele te dá 7 dias na semana, Ele exige, Ele quer. É para você adorar Ele, para você agradecer a Ele por tudo que você tem. E eu falei, beleza, mas não fiz. Demorou um tempo ainda para entender. Por que demorou um tempo? Porque é um processo. Eu entendo que é um processo. Tá? Foi um período que aí eu comecei a frequentar os cultos, eu comecei a ler a palavra de Deus, eu comecei a estudar a palavra de Deus, e depois passou a ser uma consequência natural. Eu falei, não, domingo eu não trabalho mais. Aí depois de um tempo mais, eu desenvolvi um pouco mais de maturidade, eu falei assim, o sábado é da família e o domingo é do Senhor. Aí alguém está falando assim, por que você não veio domingo passado no culto? Tive um problema, gente, pelo amor de Deus. Expliquei já para o pastor Max. Então, já puta o dedo assim. Entendeu aquela coisa, eu estou cheio de coisa. Já falei, já conversei, mas tudo bem. Tem que explicar lá. Eu preciso que você entenda a importância de Deus, porque a palavra de Deus, ela fala o seguinte:
Quando o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras, lembra dessa passagem? Muito forte, né? E todas as outras coisas lhe serão complementares, entendeu? Mas Deus então está em primeiro, só que é um processo, não acontece assim de uma hora para outra, e Deus entende, tá? Sem agonia, Deus entende, mas nós não somos mais crianças. Eu tenho 27 anos na igreja, e você? Quem dá mais? Quem dá mais? Esse aqui eu sei que dá mais. Quem dá mais? Quem tem 20? Quem tem 10? Ah lá, tem 10. Quem tem 15? Quem tem 7? Não tem mais criança aqui. Então, aí, cuidado com aquele outro detalhe que eu falei no início, tal de ira de Deus. Cuidado com isso, tá? Tá? Então, nós temos que fazer essa análise, nós temos que ter, com qual atitude está sendo feita as minhas ofertas, quando você vem no culto. Quando eu ministro a classe ali, lembra os 4 T's? Você se compromete com os 4 T's? É testemunho, é talento, é tesouro e tempo. Como é que está seu tempo? O pastor Marcos ministrou isso falando exatamente, foi ali que o Espírito Santo me moveu a trazer essa palavra para você. Cavar poços sem a presença de Deus é apenas abrir um buraco no chão. Ou seja, se você buscar riquezas, buscar benefícios, buscar vanglorias, sem presença de Deus, é apenas um buraco no chão. Quantas vezes você já ouviu aqui falar assim, você fecha a mão para segurar e de repente sai tudo no meio dos dedos? Quantas vezes você já ouviu? É o mesmo princípio, é a mesma coisa. Só que as pessoas demoram a cair a ficha, viu, Naldi? Demora a aprender. Mas para isso que existe as igrejas. Então, eu costumo falar na classe, igreja séria, comprometida com Jesus, ela ensina a palavra de Deus, vive a palavra de Deus e faz com que os seus membros cresçam, culto de crescimento, cresçam no conhecimento da palavra de Deus, da pessoa do Senhor Jesus e do reino de Deus, amém? Você está aqui para isso, desculpa se eu não estou sendo bonzinho, se eu não estou falando algo que você gostaria de ouvir, mas eu preciso falar algo que vai te fazer crescer, que vai levar transformação, vai causar mudança na sua vida. Eu preciso que você saia daqui desejoso de ter vida com Deus e não somente vida para Deus. Pastor, o senhor falou que não tem errado nem certo, realmente não tem errado nem certo, mas tem uma que vem primeiro. Qual que vem primeiro? Vida com Deus. Ah, mas será que tem problema? Teve para Caim? Teve problema para Caim? Ih, um problemão. Então, aconteceu com ele, mas não vai acontecer comigo. Será? Então, cavar poços sem a presença de Deus é apenas abrir um buraco no chão. Não adianta você ter o melhor se você não tem Deus. Não adianta você ter o melhor se você não tem Deus. E quando você não tem Deus, você não chega a lugar nenhum. Desculpa. Mas você falar assim que vai dar um tempo, você primeiro precisa ajeitar isso. Lembra aquele cara que Jesus chamou, e disse, siga-me. Ele, Jesus, vou com o senhor, mas dá um tempinho ali que eu vou ali enterrar meu pai. Jesus falou, fogueira, pode ficar para lá, fica com seu pai para lá. Sem chance. Então, vida com Deus é diferente. Ele não abre mão de ser o primeiro, de ser a primícia na sua vida. Aí você pode explicar para mim, tem explicação, e ele é o primeiro que vai entender. Senhor, mas não teve jeito, eu tenho que pôr o pão lá na mesa. Mas como é que está seu coração? Como é que está o seu caráter? Mesmo tendo que você trabalhar no domingo lá, o seu coração está com ele ou está 100% lá? Como é que está seu coração? Como é que está a sua atitude? Será que você está sendo incomodado? Eu ouvi essa semana, até comentei com a minha esposa, e fiquei me cobrando, porque eu vi a pessoa falando assim, como é que você sabe que o Espírito Santo ainda está em você? Aí ele falou assim, é quando você ouve uma mentira, ou faz alguma mentira, ou comete algum erro, ou comete algum pecado, e você se sente mal, você se sente desconfortável, você fica inquieto. Por quê? Porque o Espírito Santo está ali te lembrando que tem alguma coisa errada, é o red flag.
Eu falei, uau. Aí eu falei, eu tenho que ser mais espiritual. Aí estou trabalhando, estou lá no aeroporto, ontem de ontem. Eu não sei se tem aqui limusine, drive de limusine aqui. Estou lá esperando o cliente, terminal internacional. Nós sabemos, drive experiente, que no terminal internacional tem a fila da imigração. Então é um chá de cadeira, você tem que ficar lá esperando mais tempo, porque a fila às vezes é longa. Todos os voos têm que passar na fila da imigração. E eu estou lá, com o sign, com o nome do passageiro, peguei meu telefone e estou aqui. Em pé, na postura, legal. E estou vendo você conhece aquela... É uma mensagem, é um corte do filme de Jesus, daquela parte onde o centurião busca Jesus para pedir, para curar o filho. Vocês conhecem essa parte? E eu estou ali, vendo aquilo ali, e começou aquilo a borbulhar em mim, começou a ferver, e quando eu vi, eu estava chorando, descendo lágrimas, não muito, estava em público, mas estava ali sentindo aquilo. Aí de repente o cliente chega na minha frente. Oi, sou eu. Aí eu fiquei todo sem jeito, tá? Aí eu fui pensando, mas como? Tinha fila, tá faltando quase uma hora, tal, mas aí... Não, é porque tem clientes VIP que não passam naquela fila, né? O cara tem passaporte diplomático, sei lá o que foi, que passa direto, o residente, o cara é top, né? E aí me pegou ali com aquela situação. Depois eu fui andando, né, levando o cara para o carro, fiquei pensando, e agora? Será que ele vai pensar que eu estou descontrolado emocionalmente? Será que ele vai querer entrar no carro, vai ficar com medo? Será que não sei o quê? Ficou passando 1000 coisas na cabeça. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque quando você está sensível a se relacionar, a se entregar para ter um relacionamento diferenciado, Deus é o primeiro a abrir os braços para você. Ele é o primeiro a falar que Ele está desejoso de se relacionar intimamente com você. Então, se eu for concluir alguma coisa nessa noite, e é hora de concluir, eu quero te incentivar a levar mais sério a sua vida com Deus. Você fazer uma análise se realmente tudo que você está fazendo, tudo que você tem planejado, tudo que você tem sonhado, tudo que você tem de visão, Deus está envolvido, Deus está inserido no contexto dos seus planos, do seu sonho, da sua programação? Pensa direitinho, porque quando Deus não está envolvido, é simplesmente um buraco no chão. É simplesmente um buraco no chão. E olha que não seja aquele de 7 palmos, né? É simplesmente um buraco do chão. Se você não tem Deus, você não tem nada. Amém? Entenda que, isso aqui eu quero concluir, antes de ler o último versículo. Entenda que antes de sua oferta ser aceita por Deus, é você que precisa ser aceito por Deus. Muitas vezes eu já ouvi e talvez eu até fiz no passado, desculpa. Assim, vou dar as caras lá para eles verem que eu apareci, ou para ver que eu fiz, ou para ver que eu estou envolvido. Mas na verdade, foi só para o homem ver. Mas na verdade, o que Deus está vendo? Aquilo que verdadeiramente está lá no seu coração. Aí naquele momento que aconteceu isso, pelo menos comigo, tá? O Espírito Santo logo... Sorry, pessoal, perdão, aleluia, glória a Deus, vem comigo, todos comigo aqui, todos na mesma página, tal. Então, entenda que antes de sua oferta ser aceita por Deus, é você que precisa ser aceito por Deus. Eu concluo com a passagem de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, porque o apóstolo Paulo também entendeu essa importante atitude. E ele tentou ensinar para os romanos e está tentando ensinar para muitos que estão na casa de Deus. Olha só o que diz a palavra.
Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. O racional aqui tipifica espiritual, ou seja, a sua parte espiritual é que está adorando, glorificando a Deus. Então, entenda isso. Essa parte racional de vocês. Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo está implorando para você ter essa transformação de mente. Você é criatura natural, mas também é criatura espiritual. Então quando fala racional, deixa o seu lado espiritual adorar, se entregar, buscar, desenvolver uma intimidade profunda com Deus, porque Deus espera isso de nós. Foi para isso que nós fomos criados por Ele. Por exemplo, na igreja existe a área material da igreja, existe a área espiritual da igreja. Existe o boarding, responsável pela área material, e existe a liderança espiritual, responsável pela área espiritual. Os pastores, os diáconos, são a parte eclesiástica, falando direito, né? Então, responsável pela... Então, quando Deus requer isso de mim e de você, você tem que ter esse entendimento. Deus quer tocar as nossas vidas. Deus quer transformar a nossa vida. Deus quer trazer um entendimento novo para mim e para você nessa noite. Mas você tem que permitir o Espírito Santo entrar, fazer morada, transformar, limpar, restaurar. Nós não podemos ser um Caim na vida. Fazer beicinho, não permitir a correção de Deus. Lembra o versículo 6 e 7? Deus estava tentando ajudar Caim, corrigir ele, mas ele não entendeu, ele preferiu ficar com o beicinho dele. Eu não sou perfeito, muitas vezes eu sou assim também. Nós somos seres humanos, existe uma natureza pecaminosa aqui atrapalhando às vezes, mas nós temos que querer que o Espírito Santo seja o Senhor da nossa vida. Amém? Quantos desejam que o Espírito Santo seja Senhor da vida dele? Amém? Fique de pé então nesse momento. Eu quero orar, eu quero declarar o poder de Deus sobre a sua vida, para que você possa permitir essa transformação fazer parte da sua vida. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Pai querido, glorioso Deus, eu declaro em nome do Senhor Jesus um poder sobrenatural na vida do seu povo, da sua igreja. Pai, nós somos o seu povo, nós somos a tua igreja, Senhor. Eu declaro em nome do Senhor Jesus uma unção sobre cada vida, sobre cada lar aqui representado, sobre cada ministério aqui representado. Eu declaro a tua bênção sobrenatural. Eu declaro um mover novo, um mover que caia por terra agora tudo aquilo que estava impedindo, Senhor, a tua igreja de ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, Senhor. Eu repreendo tudo aquilo que estava impedindo, e eu declaro a tua igreja santa, restaurada, limpa, pronta, Senhor, para ter esse encontro, pronta para receber essa transformação. E eu declaro, Senhor, que nós seremos instrumentos para fazer a diferença, Senhor, em toda a vida daquelas que a gente se aproximar. E eu declaro isso em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Só para concluir agora, já acabou, mas eu tenho que te contar essa história. O Espírito Santo está me incomodando agora. Teve uma pessoa que chamou a pessoa para ir para a igreja. A pessoa falou assim: não, para aí, eu estou lendo um livro, Jazinho, nós vamos. Aí passou outra semana: vamos para a igreja hoje? Não, eu ainda estou lendo um livro, depois a gente vai. Na outra semana, do mesmo jeito: vamos para a igreja? Não, eu ainda estou lendo o livro, tal. Aí quando foi lá para a quarta ou quinta semana, a pessoa convidou de novo: vamos para a igreja nesse... Ele falou: vamos para a igreja.
Aí a pessoa ficou curiosa, mas peraí, qual é o livro que você estava lendo? Não, o livro que eu estava lendo é você. E muitas vezes, as pessoas estão nos observando. Qual está sendo a nossa atitude com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos, na escola? Qual está sendo? Será que o seu testemunho está sendo o suficiente para atrair as pessoas para a presença do Senhor Jesus? Nós temos que pensar nisso com mais carinho, amém? Eu declaro a bênção do Senhor Jesus sobre a sua vida. Levanta suas mãos assim. Pai querido e glorioso Deus, que a graça do Senhor Jesus, o amor do Deus Todo-Poderoso, a comunhão do Espírito Santo, possa estar com cada um dos seus filhos, Senhor, para fazer a diferença, aonde quer que eles colocam a planta do pé, em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diz, amém e amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, em nome do Senhor Jesus.